Muito bem, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de História, falando sobre o Antigo Egito. Iremos iniciar aí pelo contexto histórico, de como se formou o Antigo Egito, né, como se desenvolveu. Então, o Egito Antigo se desenvolveu aí no nordeste da África, em uma região desértica, onde o rio Nilo era a principal fonte de vida dessas pessoas. Suas águas permitiam a irrigação da terra, do solo, possibilitando a agricultura mesmo em meio ao deserto, né? As cheias anuais do rio deixavam o solo fértil e os egípcios aprenderam a observar os ciclos da natureza para saber a melhor época de plantar e de colher. Muito bem, pessoal. A civilização egípcia surgiu aí por volta de 3200 a.C. e durou até 30 anos antes de Cristo, quando o Egito foi conquistado pelo Império Romano. Durante esse longo período de conflito, passou por fases importantes como o período arcaico, unificação do Alto e Baixo Egito. Veio também o Antigo Império, né, que trouxe aí a construção das grandes pirâmides. Veio aí o Médio Império também, expansão agrícola e estabilidade. O Novo Império, auge do poder, conquistas militares. Veio também aí o declínio, invasões de povos estrangeiros. Comparando aí, pessoal, pensando, né, no rio Nilo como se fosse uma internet, né, atualmente, para o Egito Antigo, né? Tudo girava ao redor do rio. Ele transportava, orientava e até regulava o tempo dos egípcios. Vamos aí agora abordar sobre a sociedade e política. Nós vamos dar seguimento como a gente estava trabalhando na sala de aula, né? Falando por tópicos, né? Resumindo aí nas partes mais importantes dessas civilizações. Sociedade e política, né? Como era formado a sociedade, a política, pirâmide social do poder divino. A sociedade egípcia era fortemente hierarquizada, pessoal. O poder político e religioso estava concentrado nas mãos do faraó, que era visto como encarnação do deus Horus, né, do deus vivos na terra. O faraó era responsável por manter a ordem, manter a justiça e a harmonia, valores ligados à deusa Maat. Pirâmide social egípcia. Como era formada a sociedade egípcia? Então, vamos ver aí essa pirâmide social, né? Então, o faraó está no topo da pirâmide. Ele era o rei de Deus, a autoridade máxima do Egito. Depois aí, do faraó vinham os sacerdotes e os nobres. Ajudavam o faraó e controlavam os templos, né? O Estado, né? O exército. Depois dos sacerdotes e os nobres vinham os escribas. Eles escreviam, eram pessoas altamente inteligentes, capacitadas da época. Eles escreviam, contavam impostos, né? Guardavam os registros do Estado. Então, o faraó tinha bastante confiança nos escribas. Comerciantes e artesãos. Depois dos escribas vinham os comerciantes e artesãos. Trabalhavam em tecidos, né, cerâmica, metais. Depois dos comerciantes e artesãos vinham os camponeses, agricultores que sustentavam toda a sociedade egípcia. Por último, aí da pirâmide, abaixo de todo, né, estavam os escravos, prisioneiros de guerra, ou pessoas endividadas sem direitos. Então, por último aí na pirâmide estavam os escravos. Um exemplo, pessoal, um camponês que plantava trigo nunca poderia virar sacerdote ou nobre no Antigo Egito, tá? Então essa era a lei. Então, um camponês,
que plantava trigo nunca poderia se tornar aí sacerdote ou nobre. A sociedade era estática, ou seja, difícil de mudar de posição social. Também só poderia se tornar um nobre, um sacerdote, quem pertencia ao topo da pirâmide. Agora vem aí a religião e as crenças, como era a religião e a crença no Antigo Egito, né? Os deuses, múmias, né? E julgamento da alma. Então, a religião egípcia era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Com grande ligação com a natureza, os astros e também a morte. Os egípcios acreditavam que a vida continuava após a morte, que a vida não terminava aqui, então a vida continuava após a morte. Por isso, mumificavam, né, os corpos e também enterravam com seus pertences, né, alimentos e até animais de estimação. Julgamento da alma. Como funcionava o julgamento da alma? Então, ao morrer, a alma era julgada por Osíris, né? E seu coração era colocado em uma balança. Do outro lado estava a pena de Maat, símbolo da justiça. Se o coração fosse leve, tivesse uma vida justa, uma vida honesta, a alma poderia ir ao paraíso. Se fosse pesado, tivesse uma vida injusta, né, corrupção, seria devorado pelo monstro Amit. Um exemplo aí de deuses é Deus Ra, né, o deus do sol, símbolo da luz e vida. Aí vem aí Anubis, né, deus da mumificação com a cabeça de chacal. Aí vinha a Ísis, a deusa da cura e da maternidade, Osíris, deus do mundo dos mortos e também da ressurreição, e Horus, né, deus protetor dos faraós. Então esses eram os deuses aí do Antigo Egito. Vamos ver agora a economia e o comércio, como era a economia e o comércio. Então a agricultura, escambo e especialização. A economia egípcia se baseava na agricultura, né, de regádio. O que era? Como irrigação e no controle das águas do Nilo, né, pessoal? Então a economia egípcia se baseava na agricultura de regádio, né, com irrigação e no controle das águas do rio Nilo. Os camponeses cultivavam o trigo, né, usado aí para fazer o pão, a cevada para fazer cerveja, o linho para tecidos, né, papiros, né, para fabricar o papel, frutas e hortaliças. Não havia moedas, né, e as transações eram feitas por meio de trocas, escambo. O Estado controlava as colheitas, né, e os produtos eram estocados em celeiros públicos. O comércio externo, né, eles faziam trocas, né, comercializavam com os fenícios, madeiras e tecidos, com os núbios, né, ouro e marfim, com os povos do Oriente, né, incensos e também perfumes. Esse era o comércio externo, né, dos egípcios, né, fora do Egito. Como funcionava agora, pessoal, a cultura e a arte, né, a arquitetura, a escrita e a beleza simbólica do Egito, né? Então, a arte egípcia era funcional e também religiosa. Servia para honrar os deuses, os mortos e o faraó. Os artistas seguiam regras bastante rígidas, né, para manter a simetria e o simbolismo das obras. Aí temos a arquitetura, né, templos e pirâmides, né, grandiosos como as de Quéops, Kefren e Petorinos. Vem aí a pintura colorida com corpos de perfil e olhos de frente. E a escrita hieróglifa, né? Então, a mistura de símbolos, desenhos e sons era sagrada e só dominava por escribas. Um exemplo aí, pessoal, dentro das tumbas, né,
as pinturas contavam a jornada da alma. Então, dentro das tumbas, dos mortos, as pinturas contavam a jornada da alma. Já nas paredes dos templos, cenas do faraó lutando, que a gente sempre vê nos livros de história, vencendo os inimigos e oferecendo presente aos deuses, eram muito comuns. Como funcionava a ética e a virtude? Viver com ma'at, viver com justiça, viver com honestidade, viver com longe de qualquer injustiça, Então, a ética egípcia era orientada pelo princípio de Ma'at, a deusa que simbolizava a verdade, a justiça, o equilíbrio, a ordem do universo. Viver de acordo com Ma'at significava agir com honestidade, respeitar os deuses, cumprir o seu papel social e não cometer crimes. Os egípcios acreditavam que os seus atos eram observados pelos deuses, então, e que isso definiria seu destino na Terra. Um exemplo aí, no livro dos mortos dos egípcios, o morto recitava frases como: não roubei, não matei, não menti, não traí, não fui violento. Essas declarações pelo morto eram chamadas de confissões negativas. Tá bom, pessoal? Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão fazer apenas um resumo, resumir os principais tópicos de cada texto, de cada tópico desse, vão resumir. Não precisa copiar tudo, apenas resumam aí em 5 linhas, colocando os tópicos principais de cada assunto desses, E depois iremos fazer uma questão, questões aí de avaliação. Irei enviar para vocês aí 4 questões objetivas e também 4 questões descritivas sobre esse assunto aí do Antigo Egito, tá, pessoal? Para responder essas questões, terem sucesso na resolução, terão que ler o assunto do texto, se aprofundar, para saber e responder, tá bom?